Muito bem, agora nós vamos aqui para a plataforma Brasil. Então vejam aqui que aqui está Adecino Moura, de Moura Paulo, eu estou logado, a página é essa daqui. Toda aquela legislação, está tudo disponível aqui, ó, o sistema, legislação, cada um desses aqui é um link, ó, tudo você pode entrar. Então, quando você clicar no login, ele vai aparecer já o processo que você tem. No meu caso aqui, eu tenho aqui o processo aprovado, que é o meu processo, e tenho aqui um em edição, que é um que eu fiz em consideração aos colegas, né? Eu abri um paralelo para poder demonstrar para vocês como que se faz, tá certo? Por que eu abri logo esse processo? Porque ele é muito demorado, então a gente ia passar aqui a tarde e a noite juntos. Então eu adiantei muita coisa, que é para poder só ir mostrando para você onde vocês têm que ir, tá certo? Mas assim, quando for para postar os documentos, aí eu deixei em aberto, que é lá no finalzinho. A gente pensa que os documentos são postados depois. A Denise, que já fez o processo, sabe direitinho. E também quem participou de PIBID aí, no caso a Sara, eu acho que participou. Então, pessoal, olha, como eu tenho já 2 processos em andamentos, eu tenho um que já está finalizado, que é esse aprovado, e tem um em edição. Então, para abrir esse em edição, você vem na lupinha bem aqui ao canto, está vendo aqui nessa lupa, clica, aí ele vai abrir a página. Aí aqui vai aparecer o título do projeto, ó, dados da versão do projeto, ó, título de pesquisa. No meu caso aqui, eu coloquei experiência com a formação do processo de submissão do projeto de pesquisa ao Conselho de Ética. É o título desse projeto aqui, fictício, né? E aqui, responsável, Adecino Moura, em edição, nós vamos começar a trabalhar nele. Essa parte aqui, ela não vai aparecer com você no primeiro momento. No primeiro momento vai aparecer a página seguinte que eu vou mostrar para vocês. Aqui é porque, como eu já tenho esse processo, então eu venho aqui nessa canetinha para editar e vou clicar. Aí aqui que começa. Ó, veja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 páginas, 6 seções tem para você preencher. Então, ela vai aparecer já com seus dados, ó, com seus dados, porque você se logou e você pediu para abrir um novo processo, para submeter um novo processo. Então, ele vai aparecer com seus dados aqui. E mais embaixo, você vai ter a possibilidade de adicionar um assistente ou grupo de pesquisa. O assistente ou grupo de pesquisa. Quando você clicar em adicionar assistente, outra coisa que eu ia esquecendo para vocês, ó, bem no início tem bem aqui, ó, sim e não. Ele vai perguntar assim: a pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta? Se você colocar não, não vai abrir mais nada, porque não é o caso. As plataformas vão simplesmente dizer, então, sai daqui. Você vai marcar que sim. E aí, ele já vai aparecer bem aqui, essa outra informação, que é simplificado e completo. Mas aí ele vai dizer, o modelo completo ainda não está disponível. Então, ele já vai aparecer marcado aqui, simplificado. Aí é que vem realmente esses dados aqui. Outra coisa que você tem que marcar, deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas, você vai colocar sim. Se você não colocar sim, ele não vai permitir você adicionar o assistente. Então, você coloca sim. E aí ele vai dizer, aí ele vai abrir, aí você vai colocar o assistente. Então, você clica em adicionar assistente, aqui você vai colocar o nome do nobre, o documento do nobre, o nome, e ele vai mandar, ele vai permitir. No caso aqui, o nobre já foi acrescentado aqui, ó, por mim, para não a gente não perder tempo, certo? Então, na hora que você coloca, ele já aparece lá, para o professor pesquisador, ele aparece já automaticamente. Agora, pessoal, depois que você faz isso aí, ele vai também lhe permitir você adicionar membro membro à equipe. Então, você vai fazer uma pesquisa que vai envolver uma pessoa, se vão lhe auxiliar, mais pessoas. Aí você pode acrescentar essas pessoas aqui e adicionar membro à equipe. Então, você tem o professor assistente, professor, e você pode colocar outras pessoas. Muito bem. O próximo passo, ele vai dizer assim, instituição responsável. Você vai atrás da Universidade Federal do Piauí e do Centro de Ciências da Educação, professor Mariano da Silva Neto. Tá certo? Entendeu, Marcos? Vai atrás da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Ciências da Educação, professor Mariano da Silva Neto, que é o CCE.
Você tem que colocar, porque aí é que vai permitir que você seja direcionado para o Conselho de Ética da Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí tem vários locais, né? Aí você vai. Aí tem o Centro de Ciências da Educação, professor Mariano da Silva Neto, PPGED UF. Aí seleciona. É aí que você vai selecionar. Quando você faz isso, pronto, ele já vai permitir você ir para a página seguinte. Já permite, ó. Você vai para a página seguinte. Na página 2, essas primeiras informações aqui, pessoal, essas áreas aqui, nenhuma está correspondendo com a gente. Ó. Genética, reprodução humana, projeto de pesquisa que envolva organismos. E aí, você vai descendo, aí quando chega bem aqui, grandes áreas. Aí tem grande área, ciências exatas, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras. Aí tem outras. Aí você bota educação. Veja que eles tão preocupados com as pesquisas de educação que nem a educação não tem. Quando você faz isso, olha só que essa página 2, você só vai colocar isso. Ó. Aí ele fecha o resto. Ó. Aí vem aqui, título público da pesquisa. É a primeira vez que você vai escrever. Você vai lá no projeto, copia o título do seu projeto e larga aí, pronto. Aí vem de novo, título principal da pesquisa. Você joga o mesmo título. E aqui, para finalizar essa etapa aqui, aí tem assim, será pesquisador principal? Aí você vai dizer sim. Quando você dizer sim, automaticamente seu CPF, seu nome que você deu lá, seu telefone e seu e-mail já aparece aqui, ó. Aí ele vai te liberar a próxima página. A próxima página, que é a 3, no começo não tem nada para a gente também. E aí, lá embaixo, vai aparecer o primeiro problema que eu tive, que é assim, desenho da pesquisa. E aqui, pessoal, desenho. Bem aqui foi a minha primeira parada, desenho. E o que é esse desenho? O desenho da pesquisa, a gente vai para o projeto e não acha. Eu quero o desenho da minha pesquisa, não, você vai ficar em dúvida aí. Esse desenho... É como se fosse uma etapa que correspondesse mais às coisas da saúde, né? Exatamente, mas o desenho da pesquisa, Denise, é com resumo. Depois que eu pesquisei, é como se fosse um resumo expandido do trabalho, entendeu? Então, foi o que eu disse. Eu disse, ó, aí eu pesquisei na internet, pesquisei pessoas explicando o que era. Aí conversei com o Luiz. Aí até que eu cheguei ao tal desenho. Eu tenho o desenho. Esta é uma pesquisa a nível de doutorado, no âmbito do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Piauí, a ser realizada com licenciandos do 8º bloco de pedagogia da Universidade Estadual do Piauí, que estejam cursando disciplina estágio obrigatório, supervisionado e com professores e alunos da EJA, em atividade em escola de ensino. Então, você vai dizendo como é a sua pesquisa. Não é o resumo, porque no resumo não é aqui. Aí você vai fazer um retrato, dar uma visão geral do teu trabalho. É como se fosse um resumo expandido. Então, o que é o tal desenho da pesquisa? O desenho é um resumo expandido. Você vai dizer, escrever, a minha pesquisa é isso, a nível. Então, você vai dizer o lugar da tua pesquisa. E nessa página 3 também, você vai ainda, ele vai perguntar, adicionar financiamento. Quando você clicar em adicionar financiamento, vai abrir essa página. E aqui você tem instituição principal, instituição secundária, financiamento próprio. Então, você vai querer clicar aqui em financiamento próprio. Não é isso? Adecino. Oi. No caso, quem é bolsista, que eu acredito que eu e os outros 2 que estão aqui conectados sejam também. Talvez, eu não sei se a gente diz que essa bolsa, por exemplo, é um financiamento. Denise, eu acho que a bolsa não é financiamento, não. Também mas acho que é bom você tirar essa dúvida lá na coordenação, mas eu acho que não é, não. Eu já confirmei já. A bolsa é uma coisa de subsistência pessoal. Não é financiamento da pesquisa. Não é considerado, não, Denise. Não, né? Não, eu já perguntei isso aí já. Tá certo. A bolsa então, não é. A bolsa é para subsistência do pesquisador. Toma um cafezinho aqui, pessoal.
Olha aqui, ó. A coruja. Maravilha. É da Google. Passo seguinte, depois que você disse que é financiamento próprio, você vai colocar as palavras-chave do seu projeto. Aí, no meu caso, é apropriação de conceitos, experimento didático formativo, atividade orientadora de ensino, educação. São as palavras-chave do meu projeto. Pronto. Você fazendo isso, você já pode clicar, ela lhe liberar a próxima página. E aí nós vamos chegar na página 4. E a página 4 é aquela que tem mais coisas para fazer. Na página 4, você vai colocar o resumo. Aí, por isso que eu falei, você deve estar com o projeto aberto. Você vai lá, copia e cola aqui. Então, eu já colei aqui para poder a gente não perder tempo. Você vai, ó, resumo. Pega lá e aí cola. Introdução. Introdução. Você vai, pega a sua introdução lá e cola aqui. Hipótese. Aqui, Sara, é que está... Pois não, Marcos? Aqui na introdução, não tem limite de caracteres, não, né, Dercino? Não, não tem não. Eu botei a minha e a minha era Não. grande. A minha já estava com 5 páginas e eu botei tudo. A minha só tem 3 páginas só. Pois é, ela tinha 5 páginas na minha, eu botei tudo e não teve limite, não. Depois da introdução, Sara, vem a hipótese. Por isso que tem que ter a hipótese lá. Você tem que dizer qual é a sua hipótese, né? Dizer, olha, eu defendo isso, né? Aí você copia a tal hipótese e coloca a tal hipótese. Aí depois da hipótese vem objetivo primário, é o objetivo principal. Você vai copiar e colar o objetivo aqui. Depois do objetivo primário vem o objetivo secundário. Aí você copia os objetivos secundários e vai colocar aqui, que são aqueles objetivos auxiliares, né? E aí, pessoal, em seguida ele vai pedir metodologia proposta. Você vai pegar a metodologia que você já ajeitou lá no seu projeto e colar aqui, fazendo, no meu caso aqui, ó, tipo de pesquisa, formação de caráter explicativo, seguindo as orientações do método experimental ou microgenético, campo empírico da pesquisa. O campo empírico da pesquisa será a Universidade Estadual do Piauí, as escolas fundamental anos iniciais, pertencente ao Sistema Municipal de Educação do município de Teresina, onde funciona turmas multisseriadas de EJA. Participando da pesquisa, um mínimo de 3 e um máximo de 5 licenciando. Então, assim, você vai colocando lá aqueles dados que você colocou lá na sua metodologia. Mais na frente, critério de inclusão não se aplica. Se você tiver critério de inclusão no seu trabalho, no meu caso, eu não tenho. Então, você pode ter. Se você tiver, você desmarca aqui, ó. Aí ele vai permitir que você diga quais são os critérios, tá certo, pessoal? Seguidamente, aí vem outro momento que eu parei. Riscos. Então, nessa fase de riscos aqui, quais são os riscos que a pesquisa oferece aos participantes? Eu acho que o template lá do Nobre já tem alguma coisa em relação a isso. Eu criei um tópico para explicar quais são os riscos. E coloquei, embora aparentemente a atividade de pesquisa da educação não ofereça riscos físicos ou sociais aos seus colaboradores, participantes, etc., sabe-se que pode oferecer risco no que diz respeito a constrangimentos, desconfortos, estresse, emoções. Então, a gente coloca isso daí. Esses termos aqui também, pessoal, tudo isso aqui está lá nos termos de assentimento e de consentimento, os termos livres esclarecidos. Você vai dizer, esclarecer quais são os riscos que cada pessoa tem que participar, para poder ela ler e dizer, olha, ela ficar ciente. Você tem essa mesma coisa aqui, está lá também. Benefícios. Benefícios. Você vai dizer também aqui quais são os benefícios da sua pesquisa. Se não tem em nenhum lugar que você escreveu no projeto, você diz quais são, você sabe. No meu caso, eu botei, a pesquisa trará benefício importante do contexto da educação. Você vai lá naquele momento que você, no finalzinho da introdução, a gente coloca lá, né, quais são os benefícios que a tua pesquisa vai produzir. Aí você coloca aqui. E aqui, a plataforma vai querer saber a metodologia de análise de dados que você vai utilizar. Então, ela pergunta metodologia, duas formas dela perguntar, análise de dados, e também, aqui, no caso, você vai dizer como os seus dados serão analisados.
No caso aqui, eu botei a metodologia de análise dos dados da pesquisa será baseada em unidades de análise, metodologia desenvolvida por Vygotsky no âmbito da pesquisa histórico-cultural. E seus estudos concluiu que Vygotsky, seus estudos concluiu que assim como a molécula deve ser unidade explicativa das propriedades da água, a célula viva deve explicar as propriedades fundamentais da vida, o significado deve ser a unidade que deve ser utilizada para explicar o pensamento verbalizado como uma totalidade. Então, eu expliquei aqui como é que vai ser, que eu vou utilizar e explico a metodologia. Aqui você vai escrever aquilo que você escreveu lá na sua metodologia também. E aqui, pessoal, vem os tópicos que também eu não sabia nem para onde nem o que era, que é desfecho primário. E aí eu fui tirando dúvida também, e aí o meu desfecho primário ficou: o resultado primário da pesquisa será a elaboração do relatório final para a produção da tese. E após esse momento, será efetivada a defesa pública a ser realizada no segundo semestre de 2025, entre os meses de outubro e novembro, após agendamento da data de definição dos membros da banca examinadora. Desfecho secundário: após a defesa da tese, os resultados. Então, pessoal, esses desfechos são aquilo que você espera que sua tese vai produzir quando você defende, depois que ela se torna pública. Então, pessoal, o desfecho é aquilo que você espera que seu trabalho renda, né? Então, existe o desfecho primário e o desfecho secundário. Amigo? Oi. Esses desfechos, eles não vão lá no projeto, não, né? Que você mandou? Pois é. Não, eu depois que eu coloquei no meu, o desfecho. Uhum. Depois eu coloquei, Denise. Eu acrescentei esses itens aí, eu acrescentei os riscos e desfecho primário e secundário. Porque eu disse, rapaz, já que eu elaborei, eu vou botar, eu botei os tópicos. E tá lá no teu sumário, né? Tá no sumário, eu botei no sumário e botei lá no interior, no terno do projeto, os tópicos. Acrescentei 3 tópicos. Esses tópicos aí não estão nos templates que a gente faz lá. Eu acrescentei porque está aí na plataforma, é exigido e a gente, às vezes, não sabe o que é ainda, né? Quando chega aí, não sabe. Esses tópicos aqui, se vocês quiserem também, eu passo para vocês, não tem problema, para vocês elaborarem de vocês por eles. Em seguida, depois que você faz tudo isso aí vem assim, tamanho da amostra no Brasil. Então, você tem que dizer o número de pessoas que vão participar da sua pesquisa. Eu contei 4 professores da EJA, 5 licenciandos e 10 alunos. Deu 19, eu botei 19 aí. Quando você bota lá 19, já aparece aqui embaixo, já aparece essa país de origem, Brasil, 19. Próxima página. Haverá uso de fontes secundárias de dados prontuários, dados demográficos? Não. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente e recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção nesse centro de pesquisa. 19. É a mesma coisa que você falou anteriormente. Aí, grupos que serão divididos participantes da pesquisa nesse centro. Aí você, alunos da EJA, no meu caso, 10. Licenciando em pedagogia, 5. Aí o que é que você vai fazer com eles? No caso dos alunos da EJA, entrevista semi-estruturada diagnóstica. Com os licenciandos, entrevista reflexiva, participação em experimento de dados formativos. Quer dizer, entrevista reflexiva e esses alunos participarão do experimento. Professores da EJA, entrevista reflexiva e participação no experimento. Então, aqui, você vai dividir aquelas pessoas que vocês são 19 nesses grupos aqui. No meu caso, formaram 3 grupos. Vocês entenderam aí? Em seguida, o estudo é multicêntrico, ou seja, vão ser vários centros no Brasil, você vai dizer não. Aí, mais na frente, vai dizer propõe dispensa de TCLE, você vai dizer também não. Quer dizer, precisa do termo livre, de consentimento livre, é dispensado, você vai dizer que não. Porque não vai ser dispensado, você vai fazer. Aí aqui, haverá retenção de amostra para armazenamento em banco, você vai dizer também que não. Aí é quando você faz pesquisa genética, né, essas coisas aí.
E aí, pessoal, vem a hora do cronograma. Cronograma de execução. Adicionar cronograma. Quando você coloca adicionar cronograma, identificação da etapa. Então, você vai lá no seu cronograma e vê qual é a etapa. E aí você vai adicionar essa etapa. Aí vai adicionar todas as etapas. No meu caso, ó, a primeira etapa que eu coloquei, submissão do projeto ao comitê de ética. E aqui, pessoal, vem o primeiro ponto que vocês devem estar atentos, porque senão meu projeto voltou sem neles olharem. É como se eles nem tomassem conhecimento. Volta no outro dia. Então, o projeto voltou no outro dia. O que foi? Ó, submissão do projeto ao comitê de ética. Essa data aqui tem que ter uma diferença de 3 meses. 3 meses. Da data da sua submissão que você vai dizer, que é a data que você vai enviar, que é aquela data que você foi, até a data do início da pesquisa, quando você quer começar a pesquisa. Se você botar menos de 3 meses, eles voltam. Por quê? Porque é o tempo que eles têm para analisar o projeto. Se botar menos, como eu botei, o professor Daniel já tinha colocado, duas palestras que ele deu para a gente, todas as vezes ele citou isso aí, mas eu ainda cometi esse erro. Eu espero que vocês não cometam. Então, essa diferença é importante. O segundo ponto que eu coloquei... Quantos dias, Adecino? Desculpa. 3 meses. 3 meses. No item... Geralmente é o primeiro item do nosso cronograma ali. Submissão ao Conselho de Ética. Certo. Eu coloquei, porque eu refiz o meu, aí não, foi o primeiro item que eu coloquei, foi esse. Tá certo. Submissão ao Conselho de Ética. Então, submissão, qual é o período? 3 meses. Você tem que botar uma data e tal. Agora, o segundo item que eu coloquei, o segundo item, para você adicionar o item, basta vir aqui, adicionar cronograma. Não é um cronograma todo. Quando você bota adicionar cronograma, ele vai abrir e dizer assim, etapa. Aí vem as etapas. Aí você vai dizendo, escrevendo as etapas, que está lá no seu cronograma. Aqui, no caso de vocês vão escrever aquilo que você colocou como as etapas que você vai colocar. Aí a segunda etapa foi consolidação do referencial teórico. Aí eu botei a consolidação pegando todo o período da submissão e 1 mês à frente, quer dizer, 4 meses mais ou menos. Então você vai... O mais importante aqui é você colocar essa distância de 3 meses entre a data que você vai enviar o projeto e a data que você quer começar a pesquisa. Então, se você não der esse tempo aí, eles voltam como o meu voltou projeto inconsistente. Aí eu disse, rapaz, lascou, agora o que foi que aconteceu? Aí quando eu fui atrás, era isso. Aí segue os itens, no meu caso, submissão do projeto, consolidação do referencial, qualificação, pesquisa de campo empírica, análise de dados e defesa da tese. Aí você vai colocando as datas que você vai fazer e até dar o tempo ali do seu tempo que você tem. Então, cada projeto de vocês têm aí o projeto, né? Em seguida, pessoal, na mesma página, nós estamos na página 5 da plataforma. Na mesma página, vem o orçamento. E aqui você vai ver o seu orçamento e vai colocar também por item. Você clica em adicionar despesa. Quando você clica em adicionar despesa, aí vai dizer identificação do orçamento. Aí você vai dizer o que é. Por exemplo, eu coloquei os meus itens, ó. Resmas de papel. Aí, que tipo de custeio é esse? Custeio. Quanto eu vou gastar? Vou gastar R$40, 2 resmas. Aí, encadernação da tese. Custeio. Quanto eu vou gastar? 400. Serviço de revisão de texto. Quanto eu vou gastar? 1.000. Aí bota. Gravação de áudio e vídeo, né? Vou contratar uma equipezinha. Custeio. Quanto é que eu vou gastar? 1.800. Cartucho de impressora, custeio. Quanto eu vou gastar? 380. Bibliografia de apoio, custeio. Livros que eu vou comprar, eu botei 600. Total, 4.220. É o meu orçamento. Então, você bota o seu aí. Os tópicos também não é postado todo, você vai postar por partes. E aqui, pessoal, terminando essa página, ele vai pedir a bibliografia. Aí você vai lá no projeto, e aí arrocha
arrocha lá, copia tudo que você botou lá e aí joga aí, ponto. E aí ele já lhe libera para ir para a sexta página. E a sexta página. E é aqui a sexta página. E aqui, quando chega na sexta página, e aí vai abrir só essa páginazinha bem aqui, ó. E aqui é onde vem toda aquela documentação que a gente viu lá, pessoal. Ele vai dizer que aceita a extensão dos arquivos docx, PDF, TXT. O documento tem que ter 20, no tamanho máximo de 20 megas. E aqui, pessoal, eu vou fazer alguns aqui. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque, como eu falei para vocês, se você, até o nome do arquivo, se não tiver correto, ele não aceita. Eu vou sair bem aqui rapidinho, só para mostrar quais são os documentos. Um momentinho aí. Relação dos documentos com CDL. Está aqui os danados. Vocês estão vendo aqui, ó, carta de encaminhamento. Então, está assim, 01, 02. Está aquele documento que eu mostrei inicialmente para vocês. Então, se vocês não tiverem esses documentos aqui elaborados, nem adianta ir para a plataforma. Então, tem que estar com esses documentos aqui. Então, ó, carta de encaminhamento. Aí, só, pessoal, que eu vejo, ó, 01, 02. Eu não vou colocar, eu vou aqui, essa aqui era uma sequência, eu vou renomear e vou tirar esse número. Vou deixar só carta de encaminhamento. Aí eu vou procurar onde é que está, carta de encaminhamento. É o primeiro documento que eu vou anexar lá. Vocês compreenderam? Então, vocês têm que ter esses documentos. Esses documentos aqui, eu posso passar para vocês fazer o processo de vocês por eles, porque eles já estão atualizados, porque o meu processo voltou 2 vezes, e a última vez que voltou foi exatamente para corrigir os TCLE, algumas coisas internamente nos documentos. Aí eu corrigi tudo isso, mandei de novo, e ele foi aprovado. Então, como ele foi aprovado, esses documentos aí eu espero que são os documentos que vocês não vão ter problema, pode até ser que tenham. Então, eu vou voltar, vou sair daqui de novo, voltando para a nossa página aqui. Ó, incluir arquivos. Incluir arquivos. Selecione a opção. Aí você vem aqui e clica. Aí vem brochura da pesquisa, cronograma, declaração de instituição e infraestrutura, declaração de manuseio material, declaração do pesquisador, declaração de concordância, solicitação de registro no CEP, é aquela carta de encaminhamento. Anexar, olha, solicitação de registro, anexar. Aí, quando você clica aqui em anexar, eu vou lá, lá naquela pasta que eu mostrei para vocês, nos documentos que eu tenho, relação dos documentos, aí vou em carta de encaminhamento, abrir. Aí ele, ó, tá vendo? Vira aqui, pessoal. Solicitação de registro pelo CEP, carta de encaminhamento. Ele já está aqui anexado, tá vendo? Denise, Sara, Marcos. Sim, sim. Vocês viram? Então, anexou já o documento. O bebê tá chorando. Tá, anexou o documento aqui já. Aí você vai aqui, incluir documentos. Você vai aqui, ó. Que tipo de documento? Você vai aqui atrás. E aqui eu tinha dito uma coisa para vocês, em relação ao orçamento e o cronograma, que você botava por parte lá. Você bota por parte lá e ainda anexa ele como documento, tá certo? Ainda faz o anexo dele. Daquele documento, você vai tirar ele, desconectar ele do projeto, formar um documento ali, e aí você vai anexar ele aqui também. No caso aqui, você vai aqui pegando, ó, todos os documentos. Ó. Então, aqui tem a relação de todos os documentos. Se você não tiver o nome dele aqui, tem outros. Aí você clica em outros. Então, vamos anexar agora o projeto. Então, pessoal, é isso aqui que vocês vão fazer, documento por documento, até o último. Depois que chegar no último, aí você vem no passo 1, aqui em cima. Olha só, eu anexei 2 documentos. Então, se eu mandar esse projeto do jeito que está aqui, ele volta. Então, aqui é porque eu não vou ficar aqui a tarde todinha. Vocês, aí tem mamãezinha que tem que dar os gomosos para as crianças, né? Né, Marcos? E assim, eu não vou, a não ser se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma coisa a mais. Mas eu vou mostrar agora. Eu vou já para a UFP também. Você for para a UFP. Então, assim, nós vamos ter que encerrar. E eu espero que eu tenha feito
uma sequência que vocês tenham entendido. Então, assim, depois que você anexar todos aqueles documentos que você produziu dessa forma que eu mostrei aqui, você vem aqui, tipo de documento, vai clicar, vai procurar o tipo aqui, vai localizar ele aqui, ó, termo de assentimento, justificativa, aí você clica. Então, você vai anexando. Ele vai pedir várias vezes, porque, como eu falei, tem que ter o nome correto. Se tiver um espaço a mais, não tiver o underline, ele não aceita. Então, veja aqui, ó, carta de encaminhamento, ó, carta, underline, de, underline, encaminhamento, ponto PDF. Projeto, underline, de, underline, pesquisa, ponto PDF. Depois que você anexou todos os seus documentos aqui, nesse local aqui, aí você, sem sair da página, você sobe aqui mais acima, lá no finalzinho, em cima mesmo, anexar folha de rosto. Aí você vai clicar aqui, imprimir folha de rosto. Se eu fizesse isso agora, meu processo iria voltar. Por quê? Eu só anexei 2 documentos, a carta e o projeto. E eu tenho que anexar todos aqueles documentos que eu mostrei para vocês. Eu espero que isso fique bem claro em relação ao que nós estamos falando aqui. Se eu mandar esse processo, ele volta. Porque eu tenho que anexar todos aqueles documentos lá. Eu vou, a título de explicação, para a gente finalizar os passos, a gente vai fazer uma das últimas coisas a se fazer, o que é mandar imprimir a folha de rosto. Aí você vem bem aqui, ó, imprimir folha de rosto. E aí vai aparecer a folha de rosto. Eu vou mostrar para vocês a tal folha de rosto agora. Espera aí, só um momentinho. Eu vou sair daqui, interromper, compartilhar. Tá aí a folha de rosto. Depois que você fez tudo que fez, aí eu expliquei, você só máxima lá tem imprimir folha de rosto, tá certo? Aí o que é que você vai fazer com isso daqui? Você vai imprimir essa folha de rosto. Você vai imprimir ela na impressora HP, vai lá na coordenação, vai preencher essa folha de rosto, você vai preencher ela aqui, datar, assinar, e vai lá na coordenação para o professor Elmo, coordenador do curso, assinar. Ou o professor Elmo assina, ou a professora Luísa assina. Depois que eles assinam, um dos dois assinarem, você vai digitalizar essa página aqui, com as assinaturas. Veja o que ele permitiu eu imprimir, eu só anexei 2 documentos. Eu estou colocando isso como se vocês fossem criança, mas não são criança, né? Mas é porque, às vezes, a gente né? E como eu não vou fazer o processo todo, incluir todos os documentos, porque não há necessidade, apenas demonstrando os primeiros, aí eu fico sempre com aquela preocupação de que vocês não pegaram. Mas é isso aí, depois que você anexa todos os seus documentos, eles vão ficar aqui, formar aqui essa relação, aí você sobe aqui, aí tem imprimir folha de rosto. Quando você clicar, aí é claro que você vai salva tudo, vai salvar, eu vou já mostrar onde é que salva. E aí clica e aí imprime, leva, o professor Elma assina ou a professora Luísa. Voltou, fez a digitalização, aí você vai pegar esse arquivo da folha de rosto, digitalizado, um arquivo em PDF, vai abrir novamente, e aí você vem aqui no outro lado, anexar a folha de rosto. Eu vou anexar um documento qualquer aqui, pessoal, só para a gente finalizar, para vocês. Eu vou anexar um documento aqui, ó. Aí depois eu volto sem salvar. Ó, imprimir folha de rosto. Eu vou botar bem aqui, deixa eu ver um documento que eu tenho aqui. Um documento chamado aparecer aqui, eu não sei nem o que é isso aqui, eu vou botar aqui. Apareceu aqui, tá vendo? Ó? Folha de rosto, ó, apareceu, eu botei um documento qualquer, ó. Aí ele apareceu aqui. Depois que você fizer isso, aí ele permite você ir para a próxima página, que é a última. E aqui pronto, chegamos no final. Manter sigilo da entrega do projeto de pesquisa, manter sigilo? Não precisa não. Aí, acho que não. Não. Prazo. Como você disse não, então precisa manter sigilo.
Mas se você disser sim, você vai dizer o prazo que você quer sigilo. Aí varia de 6 de 0, de 6 meses a 5 anos. Ou até a publicação dos resultados. Então, assim, é importante manter sigilo. Aí você que vem analisar isso aí. Se você achar que sim, que seu trabalho não pode ficar sendo divulgado aí de qualquer jeito, alguém pegar e divulgar, aí você bota sim e bota dizer o tempo, até terminar, no caso, o mestrado, 2 anos, você bota 2 anos. Aí, ele vai, mais embaixo, ele vai assim, aceitar termos acima, esses termos aqui, sim, aceitar os termos. Quando você fizer isso, aí já aparece a opção enviar o projeto ao CEP. Ou então, se você não quiser enviar mais, quiser dar uma olhada, aí você vem aqui, salvar e sair. Ó, mais atrás, salvar e sair. Enviar o projeto ao CEP. Salvar e sair. No caso, eu vou salvar e sair. Pessoal, se você fizer essas etapas aí do jeito que eu falei, eu acho que você não vai ter problema. Salvar e sair. Aí o projeto está em edição aqui, vai aparecer em edição ainda, porque você não enviou. Se eu tivesse enviado, ele ia aparecer, ao invés de em edição, ele ia aparecer assim, em análise ética. E aí, depois que sai de análise ética, vem aprovado. Aprovado. Ou então, em diligência, ou então, assim, quer dizer, se devolver para você, vai dizer que está em andamento. Tá? Pois é, turma, eu espero aí, então, que eu tenha contribuído aí, né, com vocês. Qualquer dúvida, eu vou preparar esses documentos aí, se vocês, para enviar de alguma forma, eu posso botar lá no grupo da disciplina, para poder vocês fazerem aí Vou tirar do meu projeto aqueles 3 tópicos que eu acrescentei para vocês, e aí vocês dão sequência. Qualquer dúvida, quando estiver fazendo, pode me ligar, como eu liguei para o Luiz você me atendeu, me diga assim, não, eu estou aqui, e é isso. Eu estou nesse momento, como é que eu faço? Que aí, se eu souber, eu digo. Valeu, pessoal. Maravilha demais, Adecino.